Bom dia! Hoje vamos continuar aqui no canal com as nossas reflexões e contextualizações com o filme Matrix do pensamento de Platão. Já temos dois pensamentos aí que são referentes ao Platão, que dizem respeito lá ao mito da caverna de Platão, que faz uma correlação com o mundo das ideias dele, e estamos trazendo aqui o filme Matrix de 1999. Analisamos já aquela saída da Trinity, logo no começo do filme, e depois o quarto do Neo, que é uma representação muito clara da caverna lá do mito da caverna de Platão, da sua alegoria. E hoje vamos trazer aqui uma outra contextualização com o filme Matrix, seguindo o filme, mostrando que cada parte, cada ato desse filme tem profundas reflexões filosóficas. Não somente filosóficas, o Matrix ele tem inúmeras camadas. Mas aqui, como eu sou da área de filosofia, eu procuro enaltecer essa área de contextualizações com a filosofia. Bom, logo depois que a Trinity entra em contato com o Neo e diz que é para ele seguir o coelho branco, e ele observa esse coelho branco lá na tatuagem de um daqueles clientes dele, uma mulher, que veio junto com outro grupo que estavam indo para uma boate, o Neo segue o coelho branco, que é uma clara alusão aqui, primeiramente, ao Alice no País das Maravilhas, e o coelho branco funcionando como também uma metáfora dentro da filosofia, como a dialética, aquilo que leva ao filosofar, aquilo que leva você a um mundo novo, a um mundo em que as coisas não são mais tão óbvias, mas você percebe que o mundo se torna passível de questionamentos. Muito bem, então o Neil ele segue lá para a boate, e lá tem uma boate, e está ocorrendo uma espécie de rave, e ele fica mais ao canto, e aí chega a Trinity para conversar com ele. E a Trinity vai colocar, então, que o Neil busca a pergunta, e que é a pergunta que nos motiva, que é a pergunta que nos eleva a começarmos a filosofar. E aí, qual a relação aqui com a filosofia mais clássica, ou mais especificamente com a filosofia de Platão? Existem várias correlações que podem ser feitas aqui. Eu escolho colocar a correlação com uma obra do Platão chamada O Banquete. O Banquete de Platão, ou também chamado Simpósio, é uma reunião, é um texto clássico de Platão, do início da sua juventude, e em que o Platão ele vai narrar lá que um dos personagens, o Agaton, também chamado às vezes de Agatão, ele vence um concurso dentro daquelas peças que ou eram trágicas ou cômicas. E ele é, então, ovacionado pelos seus colegas, pelos seus compatriotas, e todos vão festejar na casa dele. E lá na casa dele está-se em um clima festivo, e eles escolhem então fazer um elogio. E esse elogio vai ser feito ao amor. Eles explicam que nunca foi feito um elogio ao amor. E eles começam a colocar várias facetas do amor. Todos eles trazem alguma faceta do amor. E a obra é dividida então em três momentos principais. O primeiro momento são 5 discursos mais gerais, de alguns convivas, onde eu destaco aqui o clássico discurso do mito do andrógeno, que é trazido pelo Aristófanes, que era um comediógrafo, que vai mostrar que faz uma alusão meio que à questão da alma gêmea, né? Vai dizer que os deuses dividiram os seres humanos no início porque eles eram muito fortes por conta do amor. E aí, então, cada parte vai procurar a sua parte que completa, né? Uma espécie aqui de alma gêmea, porque reunidos novamente, eles se tornam mais fortes. Esse é um discurso, tem outros 4 também. Temos o discurso de Sócrates, que para Platão é o principal, que é um discurso em que vai colocar o amor como motor do conhecimento, né? Quer dizer, Platão vai colocar ali de forma muito clara que o conhecimento, que para ele ocorre de forma dialética, ou seja, uma contraposição de pergunta e resposta, onde se retiram as contradições, as falhas, os erros, os sofismas, encontra-se então uma verdade
que é cada vez mais elevada ao que o Platão chama de ideias essenciais, que estariam no seu mundo das ideias ou mundo das formas perfeitas. Esse é o discurso do Sócrates. E termina com um discurso também bastante enigmático, paradigmático, que é o de Alcibíades, que entra completamente embriagado já no discurso, mostrando o lado do amor mais passional, o lado do amor mais descontrolado, o lado do amor que muitas vezes foge da lógica, foge da razão, para encontrar uma razão que não está dentro de algo mais formal, mas que é algo mais passional, que os gregos chamavam de pathos. Pois bem, mas o nosso foco hoje aqui é o discurso de Sócrates. E aí fazer uma relação com a Trinity, lá do Matrix. Então, vejamos bem, o Sócrates, ele faz um discurso onde ele coloca que o amor, ele é fruto de dois deuses, Penia e Poros. Penia seria a deusa da escassez, a deusa da falta. E Poros, vem na palavra poros, né? Lembremos que no nosso corpo os poros deixam passar água ou suor, né? O Poros seria aquele deus da fartura, o deus da passagem, o deus da mudança, o deus da dinâmica. Então, é colocado então que o amor, que ele chama lá de Eros, e aqui lembrando que os gregos tinham vários tipos de amores, né? Não era só um tipo de amor. Em geral, no cristianismo, depois vai se elencar um outro tipo de amor que os gregos, de uma forma geral, não conheciam, que é o amor ágape, o amor sacrificial, que não diz bem ao caso aqui, porque o nosso foco é ali o mundo pagão clássico greco. Romano também, mas mais greco no sentido aqui de dessa obra de Platão, o Banquete. Então, essa seria a natureza do amor segundo Sócrates. Ele seria fruto de uma falta, e por isso o amor está sempre buscando, porque busca se completar, mas ao mesmo tempo o amor é extremamente forte, ele é dinâmico, ele deixa passar que seria fruto do deus Poros. Por isso o amor é uma fortaleza, por isso os amantes encontram um no outro uma fortaleza contra as adversidades da vida, né? Como é dito no casamento, até que a morte o separe, né? Nos bons e nos maus momentos. Justamente porque o amor tem essa fortaleza, mas também tem essa fraqueza. Por ter essa fraqueza, o amor sempre busca. E é aí onde o Platão é magistral ao associar essa busca, esse motor de busca, com o conhecimento, a partir da dialética. Então Platão vai dizer, o conhecimento é uma busca. Por que é uma busca? Porque ele é regido pelo amor, né? Para Platão, pedagogicamente falando, você só aprende aquilo que você ama. E aí a gente pode trazer isso aqui para a sala de aula, para o chão da sala de aula, e perceber que muitas vezes o aluno tem dificuldade em aprender alguma coisa porque ele não gosta da matéria. Muitas vezes, talvez, porque não gosta do professor, é uma outra história. Mas, em geral, bons alunos em uma determinada matéria, eles gostam da matéria. Eles veem algum sentido naquela matéria para a vida deles. Por isso, eles buscam aprender, né? E aí, esse buscar aprender, a procura, que é algo que lá no quarto do Neo, no filme Matrix, foi mostrado como logo quando a cena vai para lá, que aparece no computador dele o searching, o procurando, o explorando, nos livros que ele vai pegar na atividade dele de hacker, que ele vai pegar lá o CD, onde é um livro sobre simulacro e simulação. Aqui em Platão, o simulacro seria o próprio mundo das formas. A simulação seria o mundo sensível, que é um mundo de cópias, né? Lembremos que para Platão, por exemplo, a arte da pintura é uma cópia da cópia, ou seja, porque ela já está copiando aquilo que é copiado, aquilo que é efêmero, que é passageiro e que tem a sua conformação mais ideal, eterna, no mundo das ideias, né? Uma coisa é eu pegar, por exemplo, este sofá que eu estou sentado. Para Platão ele é uma cópia, porque ele é efêmero e vai passar. Para Platão a verdade não passa. Por isso o que explica esse sofá aqui que eu estou sentado seria não ele em si mesmo, que é passageiro, mas a ideia dele, né? A ideia dele sim é eterna, mesmo que todos os sofás do mundo desaparecessem, ainda assim a ideia permaneceria, porque ela é eterna. Isso é o mundo das ideias de Platão.
Mas qual a relação aqui com o filme Matrix? Será que há alguma relação? Ah, e aqui é onde a gente deixa a cereja do bolo, né? Essas ideias que Sócrates traz, que na verdade Platão traz, colocando na boca de Sócrates, que fazem unir essa conformação de falta e excesso do amor, que fazem colocar o amor, que ele chama lá de Eros, como o motor principal do conhecimento, quer dizer, sem Eros, sem amor, o conhecimento não existe, né? É o lado humano do conhecimento. Você só busca aquilo que você ama e você busca porque falta alguma coisa. Pois bem, todas essas ideias magistrais que são trazidas no banquete, Platão vai dizer, na boca de Sócrates, obviamente, que lhe foram ensinadas por uma mulher. Essa mulher chamada de Diotima, que seria, pelo que Platão diz, a grande mestra de Sócrates e que mostra o quanto, mesmo numa cultura que era bastante patriarcal, bastante machista, como a cultura grega, lembremos que para os gregos, na Ágora, as mulheres não tinham a condição de votarem, de participarem do processo democrático. Isso por uma falha do mundo grego, uma falha da democracia grega que excluía faixas extremamente significativas do processo democrático, entre elas as mulheres, as crianças, os comerciantes estrangeiros, os escravizados. Né? Mas Platão, ele mostra aqui, ele enaltece a capacidade intelectual, a capacidade criativa das mulheres ao colocar em Diotima a grande mestra de Sócrates. Lá ele vai dizer que Diotima ensinou a Sócrates acerca dessas relações dialéticas entre o eros, o amor, e o conhecimento. E aí a relação aqui se torna muito clara, porque no momento em que o Neo está lá na boate, no filme Matrix, quem vai indicar para ele que ele deve procurar a verdade, que a verdade não está no que ele está vendo, mas a verdade está para além, é a Trinity. Então a Trinity ela busca aqui, ela faz aqui uma ponte com Diotima. Né? Do mesmo jeito que Diotima ensinou Sócrates, da mesma forma, Trinity ensinou, instigou o Neo a não desistir, a buscar a verdade. Qual é a verdade lá no filme Matrix? Que tudo o que ele estava vivendo ali era apenas uma ilusão. Na verdade, ele estava escravizado pelas máquinas dentro de vários casulos onde toda a humanidade está, e essas máquinas elas retiram energia bioelétrica dos corpos, né? É como se fossem safras de cultivo, e para manter o organismo estável, elas criam, a partir daqueles eletrodos que são colocados na cabeça, um mundo imaginário chamado Matrix, que as pessoas acham que é real, mas na verdade não é real. O que é real é que elas estão lá escravizadas, sendo sugadas a sua energia. E pessoas como a Trinity buscam então resgatar essas pessoas. Que a gente pode também fazer uma alusão aqui, claramente, com Diotima. Diotima busca resgatar Sócrates da ignorância. Bom, essas foram nossas considerações. Eu espero que seja útil tanto a estudantes de filosofia quanto a professores que estejam buscando alguma prática metodológica para ensinar melhor filosofia. Filosofia é uma área muito abstrata, é uma área conceitual. Em geral, no ensino médio, a gente tem uma carga horária muito pequena, extremamente reduzida. Muitas vezes as coisas aparecem só como manchetes. E fazer uma contextualização com algum filme conhecido, com algum bom filme como é Matrix, muitas vezes ajuda no processo didático, pedagógico dos alunos. É isso, espero que tenha ajudado. Se você gostou do material, eu peço um like, um compartilhamento, um comentário, porque isso ajuda dentro do processo de configuração do YouTube a manter o vídeo visível. Né? Vamos ficando por aqui então, espero continuar trazendo aqui algum material do filme Matrix de 1999, que é o mais filosófico de todos. Lembrando ainda que aqui no canal nós temos um comentário de todos os 9 episódios do Animatrix, que é uma série de animação canônica, oficial, que saiu depois do terceiro filme Matrix e que busca explicar os filmes Matrix e ampliar o universo Matrix. Temos aqui comentário, se você procurar no canal vai encontrar comentário aí dos 9 episódios do Animatrix. Valeu, muito obrigado.